Na Suécia não mostrava, não era televisionado, obviamente, o futebol brasileiro. Porém, eles compravam jogos, assim, específicos. Depois, beleza. Você não jogou, estudou pra caramba. Primeiro trabalho fora do campo. Qual foi o primeiro? O que você fez? Silly Season. É o Globo Esporte, na época tinha 6 países. Eu fazia ali na parte da Suécia, no qual eu escrevia redaçãozinha ali sobre o futebol brasileiro. Você fez jornalismo na escola? Não. 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 Mas eu mandava bem nas notícias. Ah, é? E por incrível que pareça... É, fake news não, né, brother? Jamais. Tá Jamais. Mas na época, nossa, eu lembro bem, era quando o Neymar tava surgindo. E meu pai... Nossa, foi muito engraçado. Meu pai chegou do nada. Filha, tem um menino que acho que vai explodir. Neymar, lá do Santos. Fica de olho, observa. Fiquei de olho, observei e já comecei Seu pai a era escrever. santista? Não, meu pai é bragantino roxo. Bragantino, ela falou aqui Roxo. da família. E aí eu meio que do nada, assim, fui lá e escrevi uma notinha, tipo assim, que ia surgir um menino. Olha o risco que a pessoa toma, né? É isso mesmo. Mas eu escrevi. Tá pra surgir um menino, que tá todo mundo... Só que assim, eu não coloquei afirmando o que aconteceria. Não. Tá todo mundo falando, o movimento é esse, tecnicamente ele desperta atenção, do jeito desse futsal, eu só olhava e colocava os links dos vídeos. Então, quando ele estourou, quando aconteceu tudo, assim, pra mim foi muito bom. E eu conseguia... Porque eu sou muito tagarela, eu gosto de falar, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de networking. Então, desde a época, assim, era Facebook, eu acho. Porque teve o Orkut aqui no Brasil que eu nunca tive, porque não tinha fora, né? É. Então era Facebook, eu adicionava, assim, trabalhava com futebol, ela adicionava jornalista, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu acompanhei, por exemplo, o movimento Ronaldinho Gaúcho, nossa, quando foi? Atlético Mineiro? Foi nessa época? Acho que sim. Por quê? Na Suécia não mostrava, não era televisionado, obviamente, o futebol brasileiro. Porém, eles compravam jogos, assim, específicos. Então, quando era o Ronaldinho Gaúcho, mostrava. Se era, por exemplo, quem estava aqui mais na época, acho que foi o Gilberto Silva também, uma época, tudo mostrava. Esses mostravam, entendeu? Robinho, na época, mostrava. E aí, eu soltava e as notícias eram muito, assim, tudo que eu falava acontecia. Só que eu cansei, porque eu vou ficar digitando atrás aqui do computador. Não, eu quero estar lá, eu preciso estar vendo os caras, né? E aí foi quando eu me cansei, assim, depois de uns 6, 8 meses, porque eu tinha que ficar até 4 da manhã vendo o jogo. Achei que tu ia falar, pô, depois de 3 anos fazendo Não. 8 meses. Não quero mais essa merda. Foram meses só, pois é. E você devia ter 20 anos? Na época, eu nem lembro. Nem lembro. Não lembro que eu sou, minha memória... Ainda mais quando a idade assim, a memória Poxa, falha bastante. a idade, quando a idade chega, é complicada. Não, mas eu não quero saber a idade dela. Não quero saber. Quanto menos eu souber, menos eu preciso mentir. Gostou, garoto? Gostou menos saber. Boa. Por isso que eu não quero saber certos dados, É verdade. entendeu? É isso aí. Mentir. Não precisa mentir, pô. É Exato. melhor se abster. Mas você trabalhava digitando e dali você teve o upgrade foi pra onde? Na época, eu queria me dar louca de querer me tornar comentarista esportiva de televisão. Ah, teve brasileira já comentando futebol em sueco? Não, quero ser, então. Boa. Essa era a minha lógica, né? E aí eu fui fazendo contatos. E é difícil, porque uma coisa que eu vou falar. Europa é difícil, não é você chegar, brasileiro tem moral. O brasileiro tem moral pra caramba quando o assunto é futebol. Mas o brasileiro não tem moral. Porque a gente é conhecido por ser um povo que não fala inglês, isso não pega bem lá. Então foram várias questões. Eu sofri preconceito pra caramba também no futebol lá. Não vou mentir. Né, assim, a ponto dos meus Você pais... é brasileira? Por ser brasileira, porque eu tinha uma aparência diferente, não era loirinha do olho azul, entendeu? Metia uma lente, pô. Você acredita que teve uma época que eu queria? É mesmo? Eu queria. Porque Por causa do preconceito? Não, ou não? talvez Ou só teve pra se alguma sentir mais correlação. igual aos outros? Pertencente. Talvez os dois pontos, sabe por quê? Porque é muito difícil. Eu sofri bullying, tá? Na escola, ali, 9 para 10 anos. Assim, o bullying que eu sofria, é até legal acho, comentar. Por exemplo, eu queria cumprimentar a professora de manhã. Aí eu perguntava pra algum coleguinha, como é que fala bom dia em sueco? Perguntasse pra Pega na mim. minha turma. Se tu fosse minha colega de escola. Entendeu? Então, assim, beleza. Aí, por Mas exemplo... sacanearam Não, você? eu xingava a professora. Eles faziam isso lá? Fazia. Não, Criança em qualquer lugar, maluco. Porra. não, pior. Aí eu tinha que ir lá Xingar pra diretora, tinha reunião, aí chamava meus pais, tipo, mas como assim? Eu, mãe, me enganaram, pai, me enganaram. Beleza.
Aí até ir tranquilo. Bandido em qualquer lugar, né? Criança, lugar. filha da puta, qualquer Nossa, lugar, imagina, a pessoa sai de Bragança Paulista, a pessoa vê bullying em pô. Estocolmo. Não, porra. Criança é criança em qualquer lugar, brother. Ele tá maluco. Aí, até então, beleza. Isso acontecia direto, várias ocasiões. O que pegou pra mim, por exemplo, no recreio, né? Tipo, tinha as panelinhas, todo mundo fazia, e eu lá sozinha. Porque ninguém chamava a estrangeira, ninguém chamava quem não falava. E foi aí o quê? Que o futebol me salvou outra vez. Por quê? Porque os meninos jogavam bola. Futebol é pra todo mundo. Aí tu foi lá Você entra jogar. no campo, não é idioma, não é brasileiro, não é preconceito, não é nada. Uhum. Então foi aí também que deu aquela enraizada mesmo, enfim. Futebol Então, até isso te ajudou, né? até isso me ajudou pra A caramba. adaptação, Me ajudou pra caramba. aceitação da galera, né? Porque a Suécia é um país que tem gente do mundo inteiro, né? Eu lembro muito bem o Mudib, o goleiro. Pô, o menino era do Afeganistão, o Márcio, o cara lá é do Congo. O outro ali iraquiano, sírio, suecos ali no cantinho. Era uma, assim, literalmente uma feijoada. Uma miscelânea louca. né? Entendeu? Sim. Então era assim, era maravilhoso. E aí eles tinham as gírias locais, então, desde criança, porque assim, chegavam os pais, por exemplo, do Mudib, que era do Afeganistão, falavam com ele, eu escutava. Aí o do Congo você escutava. Aí quando eu vi, eu sabia falar 10 palavras em não sei quantos idiomas, entendeu? Então até nisso ajudou. Até nisso ajudou. E aí voltando, eu, cara, queria ir pra televisão. Eu achava bonito mulher na televisão. Achava, pô, bonito, maquiado e tal, arrumado. Eu quero fazer isso. Mas aí foi a parte 2 do preconceito, né? Porque não era Camila Svensson, a Camila Lawson. A Camila Rocha Prando, a Camila Prando, com uma aparência até diferente, e sem contatos e sem ser de uma família influente. Então é difícil, até no mundo inteiro é assim, não é verdade? Influência. E aí foi quando quando eu lá, ia adicionando todo mundo, e ficava amigo de todo mundo de rede social. E os caras perceberam, pô, porque que eu fazia? Eu escrevia muito de futebol. Então, por exemplo, eu opinava todo jogo. Sempre em sueco. Sueco. Tá. Hoje o meu sueco é melhor que o meu português, tá? Acredito É muito. nesse nível mesmo. Não, e que bom. Não, que bom pra você. É verdade. Não, e sabe por quê? Isso foi um fruto de uma revolta que eu tive. Porque bullying pra lá e pra cá, eu falei, quer saber? Eu vou falar esse idioma melhor que o sueco. Melhor que o próprio sueco. Eu quero ver bullying de novo. Aprendi sueco em 6 meses. Em 3 eu tava arranhando bem. Isso, pô. A 6 meses. necessidade. O ser humano lida muito bem com a necessidade quando ele quer resolver o problema, quando isso afeta ele diretamente. Tem uma frase do André Pivetti, que já veio aqui. André Pivetti, ele é o criador da maior franquia de cama, mesa e banho do mundo. É amigo nosso. E ele falou uma coisa no livro dele que eu nunca mais esqueci. Eu sou muito bom quando as coisas estão indo bem. Mas eu sou melhor ainda quando elas vão mal. Perfeito. E isso é absurdo. Isso é Sair da zona, Já gastou o teu link aí. E é sair da verdade. zona de conforto. E é verdade. E é Exato. basicamente isso aí, Foi. entendeu? Porque eu tinha tudo pra me revoltar, né? Pegar, não sei. Vamos birra, embora pro Brasil, não quero mais morar embora, aqui. Né? Assim, fazer com que meus pais entrassem numa situação constrangedora, no sentido de, pô, a gente vai pra lá pra dar tudo certo, o negócio é tudo errado. E o pai e a mãe quer o quê? Ver o filho feliz, então. Mas aí eu escrevia. Então, qualquer jogo da Allsvenskan, que é a liga sueca, da Superettan, que é a segunda divisão lá, La Liga, Bundesliga, na época Série A, que era forte pra caramba, e eu sempre fui milanista, e por aí vai. E aí eu tive esse destaque. E foi quando eu recebi um convite para comentar todos os jogos da seleção brasileira e de todas as seleções da América do Sul para a Copa de 18 pela maior web TV da Suécia, que é literalmente televisionado. Assim, porque lá os canais são integrados, né? E fui bem pra caramba. Por quê? Porque até então, lembra, lá atrás, sempre adicionando gente, sempre criando relação. Então, quando você começa lá atrás, adicionando gente, criando relação, a gente tá falando aí de 5, 6 anos que vai passando, que a pessoa já vai, se acostuma com você, vira teu amigo virtual, certo? E ainda mais quando ela vê que o que você diz é relevante. Exatamente. E principalmente quando você arruma amigos na seleção brasileira, que ia disputar a Copa. Isso aí. Então, eu tinha as informações, eu tinha as escalações corretas, tinha tudo na minha mão. E todo mundo, mas como que você consegue? Porque lá, na Europa, em alguns países, principalmente no norte europeu, que é tudo muito certinho. Mas como assim? Isso não pode. Isso não pode. Mas assim, você tem certeza? Quando eu soltei a escalação não sei se foi Brasil e Suíça, que foi o primeiro jogo ainda lá em Rostov, se eu não me engano.
Quando eu soltei a escalação, o medo. Você tem certeza? Mas como assim? Mas quem te falou? Eu falei, mas quem me falou não importa. É isso aí. Mas que o negócio tá certo, tá certo. Aí eu penho rezando, né? Só pra pessoa não ter te enganado, né? Então, aí que eu senti que, peraí, eu tenho dom. Mas aí é aquela coisa, já fui pra TV, minha cara já tá em toda parte, eu não quero isso não. Você já conseguiu se consolidar fazendo a parte de comentários nesse canal de... Nesse canal, de- sim. Depois sim. recebi um convite pra cobrir Juventus e Atlético de Madrid, que na pré-temporada, no meio do ano, tinha, não sei se ainda tem, o International Championship Cup, que é um torneio de pré-temporada, e aí eu lembro, o Cristiano Ronaldo tava no Juventus ainda, o João Félix no Atlético de Madrid, e eu cobri esse jogo, né? Foi minha primeira. Não, foi a primeira. Foi a primeira zona mista, se eu não me engano. E eu tinha combinado com o jogador antes, mandei mensagem no Instagram: olha, não entendo nada disso. É a minha primeira vez na zona mista. Cara, preciso que separe algumas pessoas pra mim. Foi assim. E ele falou: te ajudo. E na zona mista, vi vários veículos super famosos, super grandes, assim, esperando. Só que todo mundo parava pra mim. Parava pra mim. Mais fácil, né? Claro que não. tô Se eu zoando. tivesse ali sem ter mandado mensagem articulada, não pararia. Não pararia. Olharia. Se eu falasse, vem que foto, quero tirar uma foto, Foto, sim. pararia. Porque eles são gentis pra caramba. Mas parar pra falar comigo, se você tem marca, se você tem a extra do mercado ali do lado, não vai parar. Não vai. Até por hábito. Por hábito. E lá o pessoal é mais sério. A gente, aqui no Brasil é essa Eu costumo falar isso. loucura. Lá é profissional, a galera é É profissional. profissional. Vai parar quem tem que parar. Exato. Quem parar, quem não tá destinado ou determinado a parar, vai parar por educação, mas Exato. não vai ficar ali como o outro que tá determinado ficaria, não é isso? Perfeito. E outra coisa também, eu acho que eu ganhei ali essa chance quando eu disse, olha, minha primeira vez, minha oportunidade, pô, eu preciso fazer acontecer. E Ajuda. aí, ajudou. Essa palavra me ajuda. Poucas pessoas costumam dizer, tem vergonha, mas tem um poder do caramba. Tem, e eu acho que foi a primeira e única vez que eu usei até hoje. Pô, me ajuda aí, pô. Sim. Pá. Mas o melhor, sabe o que foi? Quando eu sinto um cheiro assim, que eu nunca senti, maravilhoso, um cheiro diferenciado. Falei, pô, como que uma zona mista vai cheirar assim, né? Bom? Quem chega depois de 30 segundos? Sei lá. Cristiano sei lá, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cheio de merda na cabeça. Mas, ó, porque dizem, né, que ele tem Não uns sei. perfumes diferenciados, Ah, é? ele não usa aquilo que todo mundo usa. Ele deve mandar fazer pra ele. Com certeza. Não, quando ele veio, foi a primeira vez que eu vi ele. Eu falei, assim, pra mim foi tudo muito novo, né? Falei, cara, que legal. E ele parando e cumprimentando e falando, pô, foi incrível aquela experiência. Pô, que Mas aí maneiro. também foi aquilo que, não quero mais. Ali que tu falou, esse aqui tá muito bom, não quero essa merda. Não quero. Sabia que foi assim? É mesmo? Foi.